Boa noite, povo amado, Pai seja com todos vocês. Este é o nosso primeiro vídeo, né? Nossa primeira live de estudo bíblico, né? Nosso discipulado. É um experimento que nós estamos fazendo como Igreja de Deus, do Sítio Cercado. Queria agradecer para você que está online conosco. Você pode interagir conosco, fazendo perguntas, dando opinião. Assim que necessário, nós vamos respondendo, vamos tirando algumas dúvidas, né? Esperamos em Deus que seja a primeira de muitas. A intenção desse nosso discipulado é aprendermos mais, interagirmos mais com relação à mensagem central da Bíblia, né? Que é o amor, que é a misericórdia de Deus, que, enfim, diz a respeito à nossa salvação, à vida eterna, né? A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a Bíblia propriamente dita, né? E pegando pontos estratégicos, pontos centrais, como se fosse a mensagem sintetizada em palavras ou em frases. Para você ter uma ideia, a primeira fase, talvez que a gente vai tentar discorrer hoje, a primeira palavra seja a Gênese, né? O princípio de todas as coisas. Mas um pouquinho antes disso eu quero fazer uma síntese da Bíblia, então, em expressões ou palavras, né? Vou começar fazendo um resumo do que é a Bíblia propriamente dita, né? Como ela foi escrita, o tempo que ela tem, coisas nesse sentido. Depois a gente vai discorrer um pouco sobre a mensagem bíblica mesmo, né? De Gênesis a Apocalipse. Permita que antes de eu começar, eu faça uma palavra de oração. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós estamos reunidos como igreja. Nós não sabemos a dimensão que isso pode chegar, mas tenho que é um desejo do coração de Deus para o nosso coração. E sabemos que o nosso professor maior é o Espírito Santo, e ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo que está por vir. É ele que vai trazer essa mensagem aos corações, que vai traduzir aquilo que realmente é a intenção dos céus para o meu coração e que eu estou tentando trazer para o coração dos meus irmãos. Que essa palavra redunda em graça, como assim o Senhor prometeu, e que seja uma fortaleza para a nossa vida cristã. Essa é a nossa oração para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Então, eu estou trabalhando com o meu computador aqui. A Alessandra está sendo a minha secretária. Diz oi, Alessandra. Oi. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, a gente está primeiro fazendo algumas experiências aqui para ver com relação ao espaço, o lugar, como que vai ficar. E daí, com o tempo, a gente vai melhorando aí essa nossa proposta. Bem, a ideia é falar sobre a Bíblia em expressões ou em palavras. A primeira vez que eu fiz esse estudo, eu coloquei assim, a Bíblia em 30 palavras. Daí, não é a primeira vez, eu já trouxe em outras igrejas esse estudo bíblico, né? E depois, na segunda igreja que eu fui fazer, já estava a Bíblia em 40 expressões. E agora eu não quero nem falar sobre as expressões, né? Porque conforme você vai estudando, Deus vai dando mais subsídios para a gente. Então, primeiro eu quero falar sobre a Bíblia em si. A Bíblia foi escrita em uma ordem, numa cronologia ou numa lógica, com o propósito de Deus para a história. A ideia dos autores da Bíblia foi colocar o propósito, a lógica de Deus em um período próximo da cronologia. Porque os livros, como eles foram descobertos, eles não foram escritos em ordem cronológica. Então, tive que um grupo de pessoas estudiosos, colocar ela numa ordem que nós pudéssemos entender, que fosse inteligível para a gente. Então, a Bíblia é uma coleção de 66 livros. A Bíblia que eu digo, a Bíblia protestante, né? A Bíblia crente ou a Bíblia evangélica, ela é uma coleção de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E ela conta uma única história. Ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás e teve a participação de 40 autores diferentes.
ela levou aproximadamente 1.500 anos para ficar completa. Então, essa Bíblia que você tem, essa biblioteca que você tem, ela levou mais de 1.500 anos para ficar completa. Ela foi escrita com 40 autores diferentes e ela não perdeu a síntese dela, ela não perdeu, não se perde, eles não se contradizem. Embora haja alguns assuntos dentro da Bíblia que parece que eles são contraditórios, a Bíblia não tem contradição. Os estudiosos bíblicos garantem, demonstram, conseguem comprovar que não há contradição de Gênesis e Apocalipse. Embora 1.500 anos passaram com 40 autores diferentes que escreveram ela, todos eles estavam unidos no pensamento, no coração, no espírito, né? Ela não conta a história de personagens, mas ela tem Deus como personagem principal. Então a Bíblia, ela não está contando a história, por exemplo, de Adão, de Eva, de Davi, de Paulo, de Pedro. Ela conta a história de Deus na vida deles. A intenção é sempre colocar Deus no centro da história. Assim como a tua vida não está, isso que você está chamando de vida, de história de vida, o centro da tua vida é como Deus se manifestou. Você não é a peça central também dessa história. Então ela conta como Deus se manifestou na história desses personagens, como Deus está se manifestando na sua história. E Jesus é o alvo central da Bíblia. E ele mesmo diz isso quando ele se manifesta para os discípulos de Emaús, como ele começa a discorrer de Gênesis, a toda a história bíblica, todo o relato bíblico, ele fala assim, sempre falou de mim. Então, essa a intenção do autor, dos autores da Sagrada Escritura, contar a história de Jesus como centro centro do universo. A Bíblia ela tem uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Para os protestantes, a Bíblia é a única regra de fé prática do cristão. Nós não temos outra norma ou regra de fé que nos conduza a uma regra de fé e de prática, senão a Bíblia Sagrada. Mas já para o católico, ele não tem a Bíblia como a única norma de fé e de prática. Eles também têm a tradição. A tradição, aquilo que os pais ensinaram, aquilo que os avós ensinaram, aquilo que os primeiros cristãos ensinaram. Eles também têm um livro que eles chamam de catecismo, que ali está toda a norma de leis que rege a doutrina católica. Eles também têm isso como norma de fé e de conduta deles, diferente de nós como cristãos protestantes. Nos primeiros séculos da igreja, ela não tinha a Bíblia como nós tínhamos hoje. A Bíblia como nós temos hoje, ela só foi, vamos dizer assim, manifestada para nós a partir dos 400 anos da igreja, da primeira igreja, né? Dos primórdios da igreja. Eles usavam a condução, para conduzir a norma de fé e conduta aos primeiros cristãos, a tradição dos seus patriarcas, dos primeiros cristãos, da igreja, aquilo que eles observavam como tradição dos apóstolos, isso que servia como norma de fé e conduta deles. Os livros que não estão na Bíblia protestante, que fazem parte da Bíblia católica, são o livro de Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, 1º e 2º Macabeus e uma porção do livro de Esther. Teve um acréscimo no livro de Esther diferente do que nós temos hoje. Quem traduziu a Bíblia para o português foi um jovem de 19 anos, em 1645, chamado João Ferreira de Almeida. Imagine, um rapaz, em 1645, ele levou 36 anos para concluir. Ele traduziu a Bíblia para o português. Ele morreu em 1691. Em 1748, um pastor chamado Jacob reiniciou a tradução, deu uma melhorada na tradução dele, e em 1751 concluiu toda a tradução.
4 anos depois, o Papa Bento XIV mandou traduzir essa Bíblia, que foi traduzida lá por João Ferreira do Almeida para uma tradução católica. A Bíblia é a palavra de Deus? Ela contém a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus? Existem várias discussões sobre isso. Nós acreditamos que sim, que ela é a palavra de Deus. Mas, entretanto, a palavra de Deus não se limita à Bíblia. Ela é o filtro. A Bíblia é como se fosse o filtro da verdade, daquilo que nós temos como experiências com o Senhor, né, aquilo que o Espírito Santo traz para a gente. A Bíblia filtra isso como uma verdade de fé para nós, né? Uma nossa regra de fé e de prática. Isso também está escrito em João 1:1 e Apocalipse 22:18 a 19. A Bíblia não foi criada para provar a existência de Deus. Então você não vai conseguir provar a existência de Deus para um não crente falando sobre a Bíblia. Você, mas está escrito na Bíblia. Isso você não vai conseguir trazer para ele como uma verdade, porque a Bíblia ela partiu do pressuposto que alguém acredita em Deus. Se você pegar o primeiro Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz, e no princípio Deus. Então ela parte de um princípio que Deus existe. Outras coisas para a gente começar a falar sobre os livros, os textos bíblicos, explicar alguma coisa, explicar que números na Bíblia eles têm um significado diferente do que tem para nós. Então, quando você vê falar sobre 12 apóstolos, mas por que é 12? 40 anos, sabe? 40 tem um significado, número 12, número 10, número 6, número 7, número 1, número 3. Eles têm significado diferente na cultura com que ela foi escrita. O número 1, ele fala sobre a unidade. O número 1 geralmente fala sobre Deus, sobre a unidade. Deus como unidade. Quando ele fala sobre Satanás, ele está falando que o número 1 também pode ser atrelado a Satanás, mas daí ele já está falando sobre solidão, sozinho, algo egoísta, egocentrista. Né? Não é bom que você seja um. Entendo isso. E quando Deus fala assim, é bom que vocês sejam um, tem uma conotação diferente. Quando fala Deus falando, tem unidade. Quando Satanás falando, tem algo a ver com solidão, sozinho, egoísmo, egocentrismo. O número 2 significa algo de verdadeiro, ou divisão do certo e do errado. O número 3 já fala sobre trindade. Essa palavra trindade, ela não está na Bíblia. Essa palavra trindade era a forma que Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, para quem não gosta de chamar ele de santo, que foi um dos patriarcas, dos primeiros mestres cristãos, para ele falar sobre que nós temos um Deus que é um, mas se manifesta em 3 pessoas, ele usou a palavra trindade. E nós fazemos, por tradição, falava sobre trindade. O número 3 significa unidade, equilíbrio e potencialidade. Já o número 4, quando cumpre-se um objetivo. O número 4 na Bíblia, na tradição judaica, é cumprimento de um objetivo. O número 6 já significa o número da imperfeição, daquilo que é incompleto, de inimizade, de divisão. O número 6, na Bíblia, ele representa o homem caído, o homem em pecado. A imperfeição, um ser incompleto, um ser em estado de inimizade. É o número do homem. O número 7 já é o número da perfeição, é o número da plenitude, completude, chegou no ápice. O número 10 é o número da conclusão de uma totalidade. Então, se você quando você conclui um objetivo, ali se representa pelo número 10. O número 12 é algo completo, mas é organizado e instituído por Deus. Então, tudo aquilo que tem... Quando você conta, são 12 na Bíblia, ele está falando que é algo que é um projeto de Deus, está concluído em perfeição. O número 14, ou melhor, o número 40, ele representa uma geração completa. Então, 40 anos, quer dizer, passou toda uma geração para se cumprir. É um tempo perfeito. E também o tempo do juízo de Deus. Se eu posso fazer um resumo da Bíblia para vocês, eu diria que a Bíblia é uma história de amor. É uma história de amor de um pai que quer estar para sempre com os seus filhos, em um relacionamento íntimo
intenso e eterno. Esse é o resumo da Bíblia. E agora a gente vai começar a entrar, propriamente dito, mas se eu falar que é um pai que quer um relacionamento com seus filhos íntimo, intenso e eterno, um relacionamento em amor, talvez fique meio evasivo. Então eu vou fazer, antes de entrar no estudo mesmo, eu quero continuar com essa síntese da Bíblia, para que você possa entender qual é o plano de Deus, qual que é o propósito de Deus. A gente ouve muitas pessoas falar sobre plano e propósito, e imagine o jardim. Mas o jardim como um lugar de comunhão, onde Deus vinha ter com o homem na viração do dia, assim como Gênesis diz. No capítulo 2, versículo 15, o homem morre espiritualmente, mas ele morre no sentido de separar-se de Deus. Mas Deus segue o seu propósito. O propósito de Deus é ter comunhão com o homem, com seu filho, da mesma forma que ele vinha no final do dia para estar com o homem, ele continua fazendo isso. E a morte, a gente vai falar mais disso para frente, mas a morte representa a separação. No capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, o homem morre espiritualmente, no sentido de separar-se de Deus, mas Deus segue o seu propósito. Como se ele falasse no seu coração, eu quero habitar com vocês, eu quero ter comunhão com vocês. No Êxodo 25:8, Deus ordena a construção de um tabernáculo, com um propósito. Está bem claro que o propósito é habitar com o homem. Esse lugar era conhecido como a tenda da presença do Senhor. Então era um lugar na terra onde Deus se manifestava, a tenda da presença do Senhor. E Deus ele precisava se manifestar num lugar santo. Ele não tem comunhão com o pecado. Então ele pediu para separar um espaço no universo para que ele pudesse ter uma comunhão com o homem. E não com todos, né? Mas com alguns em específico. Depois disso, ele manda construir um templo. Ou melhor, coloca no coração de um homem, Salomão, a construção de Davi. E esse templo foi construído pelo seu filho Salomão, mas ele constrói um templo. E assim que ele termina de construir esse templo, a Shekinah, a nuvem da glória, a nuvem da presença do Senhor, enche aquele lugar. E esse projeto continua. Em Êxodo 25:8, esse tabernáculo, essa cabana onde que Deus se manifestava, era chamada de tenda da presença. Já depois do templo, onde que a Shekinah, a nuvem da presença de Deus, se manifestava naquele lugar, passou profetas falarem sobre esse mesmo propósito, de Deus querer estar junto com os homens. E um deles foi o profeta Isaías. No capítulo 7, versículo 14, ele profetiza: a virgem terá um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, Deus no meio do homem, Deus junto com os homens. Já na nova aliança, na entrada da nova aliança, quando Jesus vem, ele faz de nós a sua morada, de nós o seu templo, de nós a sua habitação, porque o propósito continua sendo o mesmo, quer estar junto conosco, quer estar junto com você. Esse é o propósito do Senhor. Toda a história bíblica fala sobre isso. Então, em 1 Coríntios 3,16, ele diz que nós somos morada de Deus e o seu Espírito habita em nós. Em 1 de Pedro 2,5, ele diz que somos casa espiritual do Senhor. O plano continua. Um jardim, um tabernáculo, um templo, um povo, um homem, um povo, depois a igreja, e a mensagem é sempre a mesma. Eu quero habitar com vocês. Eu quero ter um relacionamento com vocês. Apocalipse 21, versículo 2 e 3, João vê descer do céu a Nova Jerusalém, a cidade santa, e ele narra a seguinte forma, no final dos tempos, quando a Jerusalém vier do céu, João narra da seguinte forma: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele habitará. A intenção do nosso Deus, nosso Pai, é sempre estar conosco, habitar no nosso meio. Que a presença dele, nós sempre busquemos a sua presença. Essa é a intenção do nosso Criador. Resgatar aquilo que a gente perdeu lá pelo pecado, pela serpente no Éden. Estar com Deus. A partir disso, agora a gente entra no estudo propriamente dito.
E a gente tem a proposta de trazer a Bíblia em frases ou em expressões, né? E a primeira expressão é criação. Nós vamos falar um pouquinho sobre Gênesis, o início de toda essa história, que nós acabamos de trazer um resumo. Primeiro, que a gente já falou, que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Ela preocupa-se em revelar o caráter de Deus, sua natureza, quem Deus é, qual que é, como Ele quer se revelar para nós. Ela parte de um pressuposto da existência de Deus que quer revelar o seu caráter, o que Ele pensa, como Ele age. Deus é um ser pessoal, Ele tem consciência, autoconsciência, Ele sabe quem Ele é. Ele tem vontade, Ele tem sentimentos, Ele tem pensamentos e Ele tem arbítrio. Entenda arbítrio como responsabilidade. Deus, sendo soberano, abre mão da sua soberania e Ele decide por si mesmo dividir essa responsabilidade com um ser humano, fazendo dele cooperador da sua obra. Deus decidiu fazer de você e de mim cooperador dele nessa obra de construção, de manter e revelar quem Deus é. Por isso Ele quer imprimir em nós a sua imagem e a sua semelhança. Esse Deus cria um ser à sua imagem, um outro ser pessoal que tem consciência de tudo ao seu redor, tem autoconsciência de si mesmo, tem vontade, tem sentimentos, tem pensamentos e arbítrio. Aqui, entenda arbítrio como responsabilidade. Porque embora o ser humano, quando criado, ele foi dotado de arbítrio, entende arbítrio de responsabilidade, não vontade. O arbítrio do homem ele foi corrompido. O pecado corrompeu o arbítrio do homem. Por isso, o homem não tem um arbítrio livre. Eu sei que parece contraditório isso, mas eu queria que você entenda assim, os dois lados. Tem um grupo de pessoas que acredita que o homem é dotado do livre-arbítrio, e essa é uma doutrina que no princípio do cristianismo ela foi refutada, inclusive por Santo Agostinho. Ele tem teses que falam sobre o arbítrio servo, e ela retomou depois do pentecostalismo, que é hoje a maioria da igreja crê nessa forma. Eu vou dizer para você que eu tenho uma tendência de não acreditar nessa liberdade, porque tentar explicar para você da forma que eu penso, né? E deixar bem claro que a doutrina da Igreja de Deus, ela crê no livre, que o homem tem um arbítrio livre. Tá? A doutrina da Igreja que nós servimos, a teologia nossa, ela nos leva para essa direção que o homem tem o livre-arbítrio. Eu, pessoalmente, eu tenho um pouquinho de dificuldade de acreditar desse lado. Não vou refutar esse pensamento, mas eu tenho um pouco de tendência de pensar que o arbítrio do homem, a liberdade do homem, ela está corrompida pelo pecado. Vou tentar explicar por que eu penso assim. Imagine que você está dirigindo um carro. Eu costumo dar esse exemplo. Se o teu carro ele tem um problema que o pneu ele não está bem calibrado para um lado, a tendência, se você soltar o volante, é ele puxar para um lado. E a Bíblia ela diz exatamente isso. Para você ter um livre-arbítrio, a liberdade ou a tua vontade ela deve estar em equilíbrio. E a Bíblia nos ensina que a nossa vontade ela foi deturpada pelo pecado. Então, o homem, deixando ele na liberdade dele, ele sempre vai escolher não Deus. Ele vai escolher estar longe de Deus, as coisas que não agradam a Deus. Então, precisa de haver uma intervenção espiritual para que o homem volte para o equilíbrio. E se o homem precisa de uma intervenção que não depende dele, então ele não tem liberdade. Liberdade plena, né? Eu penso assim que a Bíblia fala o seguinte, que nós não somos escravos do pecado para a morte ou escravos
do espírito para a vida. Então, se nós somos escravos ou do pecado ou do espírito, nós não somos livres. Essa liberdade que nós temos de escolha é quando nós entregamos a nossa vida plenamente para ser conduzida por um Senhor, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E daí sim, se eu estou entregando para Ele, eu já não sou mais dono do meu arbítrio, das minhas vontades, daí sim, eu creio que ali há uma liberdade plena. A liberdade que o Senhor nos dá. Mas fora isso, eu particularmente não tenho essa facilidade de crer num arbítrio escravo, vamos dizer assim. A palavra número 3, ou melhor, item 3, é um Deus que preocupa-se em revelar sua vontade para nós, o seu plano e o seu projeto para toda a humanidade. E qual é essa vontade, esse plano, esse projeto? Reunir uma família de muitos filhos, todinhos parecido com Jesus, para o louvor de sua glória. E assim ele poder habitar no meio de nós como família. Resumindo, Deus ele deseja ter uma família de filhos, uma família segundo o plano do coração dele, para ele poder habitar novamente em um lugar santo, junto conosco. Ter um relacionamento conosco, restabelecendo a identidade e o reinado eterno. Essa identidade que nós perdemos como filhos, quando nós cedemos ao pecado. E nós também perdemos a governança da terra e ele quer restabelecer tudo isso. E ele mesmo vindo governar como rei do universo. Esse Deus, ele cria um ambiente perfeito, criando o ser humano do pó da terra, a imagem e a forma, a semelhança dele mesmo, no caso de Jesus. A Bíblia fala assim que ele criaria o homem a imagem conforme uma semelhança. Precisamos entender que a semelhança, ela revela uma imagem. E essa semelhança, assim como a palavra de Deus diz, que Jesus era o resplendor da glória de Deus. Jesus, ele resplandecia a perfeição de Deus. Então, se a gente quer saber como o nosso Deus invisível precisamos olhar para Jesus. Ele revela a face do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, se a gente também quer saber como nós somos, como nós deveríamos ser, nós devemos olhar para Jesus, as suas características, como ele faz, o que ele era, a sua identidade. Por isso, não é só ser imitador de Jesus, mas é entender que é essa identidade de Cristo que ele está imprimindo a nós. Só que quando nós olhamos para Jesus, nós achamos que é impossível ser como ele. Mas ele mesmo disse que nós devemos ser a estatura dele, chegar à estatura do varão perfeito. É a nossa luta. É a nossa luta deixar que ele imprima em nós a identidade dele, pelo seu Espírito Santo. Ele sopra nas narinas do ser humano, do homem, o espírito de vida, fazendo do homem uma alma vivente. O ser criado possui corpo, alma e espírito. Costumo dizer também que nós precisamos entender que somos seres completos. Nós não somos só corpo, nós não somos só alma, nós não somos só espírito. Corpo é esse invólucro que nós chamamos de tabernáculo, que a Bíblia chama de tabernáculo, aonde mora o espírito. O espírito é morto antes de Jesus. O nosso espírito foi que morreu. Aquilo que nós verdadeiramente somos, o ser espiritual, está morto. E ele volta pelo pecado. E ele volta à vida quando nós aceitamos o espírito da vida, que é o Jesus. Quando nós recebemos esse espírito de vida, nosso espírito volta a ter a vida no squentido de comunhão com Deus. Esqueça que morte ele representa a separação entre Deus e o homem. Então, quando nós aceitamos Jesus, o Evangelho de Cristo, nosso espírito passa a ter vida pelo espírito de vida de Cristo em nós, nós voltamos a ter comunhão, vontade, pensamentos em Deus. Mas a nossa alma, que é a fonte de sentimentos, que é a nossa fonte de pensamentos e desejos, ela vai criando vida aos poucos. É a alma que precisa ser salva.
Entendendo, resumindo, o espírito, ele vai viver eternamente ou morrer eternamente. Estar separado eternamente de Deus ou ter comunhão com Deus. Mas nessa terra, esse processo de santificação é a santificação da nossa alma. Não esqueça que a Bíblia fala que é a nossa alma que pode se perder no inferno. Ou pode alcançar o paraíso. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Ele determina que o homem criado se multiplique. Crescei e multiplicai-vos. Mas não é só crescer e multiplicar, mas é dominar também sobre a terra. Diz, crescei, multiplicai-vos, dominai sobre a terra. Então ele colocou a terra sob soberania do homem, para que o homem governasse sobre tudo que é natural e sobrenatural nessa terra. E quando ele falou assim que o homem deveria crescer e multiplicar, era com a ideia de que, como o homem era criado à imagem e semelhança de Deus, que essa face, que esse reflexo de Deus, ele se multiplicasse por toda a terra. Para que todo mundo olhasse e visse a glória de Deus na face do homem. Só que quando o homem caiu, ele perdeu essa face, essa imagem de Deus. Na viração do dia, sempre Deus ia ter relacionamento com esse homem. Ele tirava um tempo para ter uma conversinha mais de perto com o homem, como um pai que ama. O propósito maior de Deus seu desejo é de relacionar-se com o homem, sempre vou bater nessa tecla, sempre dizendo, eu quero habitar com vocês. Mas aí vem a segunda palavra, a segunda expressão. Antes disso, eu quero saber se você tem alguma pergunta para fazer, tem alguma observação sobre isso que a gente conversou até aqui, e a gente já passa para a segunda, senão a gente passa para a segunda parte. Então, se tiver alguma pergunta, digita aí e a gente vai respondendo no decorrer. Então, a segunda parte, a gente fala sobre a queda do homem, aquilo que na teologia nós chamamos de queda. Em Gênesis 3:15, é um dos textos mais importantes, pois ele narra a ruptura do relacionamento do homem, o relacionamento da criatura com seu Criador. Perdão. Ele demonstra, Gênesis 3:15, o que na teologia nós chamamos de proto-evangelho, porque ele não só relata a que nós chamamos de queda do gênero humano, porque ele deixa de ter a expressão da imagem de Deus. E o pecado, como Deus não pode ter comunhão com nada que é pecador, ele faz com que nós nos separemos dessa comunhão com Deus. Deus não consegue olhar. E é isso que eu acredito que seja por isso que Deus tem tanto ódio do pecado, porque o pecado nos afasta dele. Então, essa ruptura que nós chamamos de queda, quando esse ser criado à imagem e semelhança de Deus assume a responsabilidade de existir sem depender do seu Criador. Deus fala para ele não fazer algo e ele assume essa responsabilidade de desobedecer, de fazer da sua própria forma, de fazer do seu ventre o seu próprio Deus, de querer estar na posição de Deus. Então, ele decide existir sem depender de Deus, do seu Criador. Deus é a vida, e a falta de relacionamento com a vida produz a morte. Deus é vida, e a falta de relacionamento com a vida faz com que a morte entre na terra. Gênesis 3:15 é chamado de proto-evangelho, é quando Deus está falando em repreensão à serpente e promete que do ventre de uma mulher, faz uma profecia, que do ventre de uma mulher, alguém quer fazer uma pergunta? Sabe? Sendo ele Deus, o seu desejo é coabitar com o homem, porque ele não usa seu poder de Deus para fazê-lo independente do querer do homem. É uma afirmação, não é uma pergunta. É uma pergunta. Porque que ele... Porque... Deixa só. Sendo ele Deus, o seu desejo é coabitar com o homem, porque ele não usa seu poder de Deus para fazer independente do querer do homem. Sim, a pergunta é
Por que ele não usa do seu poder para fazer independente do homem? Essa situação de querer que o homem se relacione com ele. Nós cremos que o amor, para ele ser amor, ele não pode ser imposto. Que se eu não posso obrigar alguém a me amar. Mas eu posso agir de uma forma a conquistar o teu coração. Para que você me ame. E se for imposto, não é amor. Não é amor segundo Deus, né? Se eu tiver que obrigar você a colocar isso, obrigar, daí já não seria o amor segundo Deus. Né? Nós queremos por isso que ele não usa do seu poder para simplesmente estalar o dedo e fazer com que todas as coisas se manifestem, né? Mas ele quer conquistar o coração do homem, da humanidade. Deixa eu só continuar aqui. Se tiver outra pergunta, fique à vontade. Gênesis 3,15. Vocês escutaram quando a Alessandra fez a leitura? Se vocês não escutaram, avisa que daí a gente vai colocar o microfone nela na próxima vez. Ou de quem estiver auxiliando. Gênesis 3,15 é o chamado de proto-evangelho. É o evangelho que vem antes do evangelho, vamos dizer assim. É um evangelho que está oculto em uma mensagem. É quando Deus está falando em repreensão à serpente. E ele promete que do ventre de uma mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o primeiro anúncio do ungido, do Messias que viria, de um ser criado através da mulher que pisaria a cabeça, entende? Que é a forma de pensamento da serpente, né? E que a serpente é aquele que nós encontramos na Bíblia como a figura do diabo, do Lúcifer, de Satanás. Isso está escrito em Apocalipse 12, 7 e 9. Que Satanás, diabo e serpente e Lúcifer é a serpente, a antiga serpente. O que ele está falando assim é que não vai vir Deus não vai ser Deus diretamente que vai vir destruir o diabo. Porque como o diabo colocou o homem, fez a queda do homem, ele vai criar alguém como homem para que o homem mesmo subjugue esse que está subjugando o homem hoje. Então é ser debaixo dos nossos pés, do ser humano, que a serpente é destruída. É por isso uma das razões que espiritualmente nós temos autoridade para repreender o diabo, para expulsar ele, tomando novamente a posse daquilo que nos foi dado. Não esqueça que sempre quando eu falo sobre batalhas espirituais, eu falo que batalha espiritual é para ganhar territórios. Então, aonde o diabo pegou para ele, nos tomou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, em qual momento nós entregamos como filhos de Adão para ele a autoridade, nós vamos lá e tomamos o território. Por isso que na implantação da igreja, de um espaço onde que tem de culto ou de igreja, ou dentro da nossa casa, quando nós estabelecemos que ali o reino de Deus está próximo, é como nós tivéssemos estabelecido um quartel. A partir daqui, Satanás não tem mais direito. Na minha família, nas minhas finanças, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Aqui nós estabelecemos um território onde o reino de Deus se manifesta, onde Jesus é o Senhor. Tá. Ele é um ser, nós estamos falando de Gênesis 3, o número 3, é um ser espiritual que se rebela contra Deus e carrega consigo nessa rebelião não só outros anjos, mas também toda a humanidade representada em Adão. A Bíblia parte do princípio que há um universo criado por Deus e houve uma rebelião contra ele, o Criador. Essa rebelião aconteceu antes da criação da Terra, como nós conhecemos. Que a serpente age no universo criado por Deus para promover o caos. Mas o universo criado por Deus não pertencia à serpente, mas ao homem. Gênesis 1, 28, Deus fala assim, crescei e dominai sobre a terra. E a serpente conquista o ser humano para sua rebelião. O ser humano faz sua opção de rebeldia contra Deus, contra a palavra de Deus. Isso está escrito em Filipenses 3, 18 e 19,
e o homem se torna escravo. Tem um texto em 2 de Pedro 2,19 que diz que o homem ele se torna escravo de tudo aquilo que ele deixa dominar sobre ele. Por isso também que a Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Então, se você se deixar dominar por algo, é como se você tivesse entregado para ele o domínio sobre a sua vida. É por isso que Satanás ele tomou, a partir do momento que ele enganou Adão, e Adão cedeu para a palavra dele, e ele deixou que Satanás dominasse a mente dele. Então passou a ser escravo do diabo, filho do diabo, como diz a palavra de Deus. Todo homem sem Deus é filho do diabo. Não sei se estou sendo claro a esse respeito, mas Deus age no universo para tomar novamente para si o universo criado, mas deseja fazer isso através do ser humano. E é por isso que Gênesis 3,15 diz que a descendência da mulher é que vai trazer vitória contra a serpente. Eu coloquei aqui também um pouquinho, antes de chegarmos no item 4, na palavra 4, a diferença entre a imagem de Deus e a imagem de Adão. Deus deseja criar um ser à sua imagem e semelhança, e dá ordem para que o homem se multiplique e domine sobre a terra. Mas o ser humano caído começa a multiplicar seres humanos caídos. E seres humanos não só caídos, mas que cedem sempre à vontade de Deus. Porque existe uma semente, existe um veneno da serpente que foi inserido em todo o ser humano. O ser humano, em Adão, ele carrega consigo um vírus. Esse vírus eu coloco o nome dele de egocentrismo. Então, todo homem criado, ele carrega essa semente do pecado em si. Até que um dia ele entregue esse domínio novamente ao Senhor. Esse texto que eu falei, que o homem, que Adão começa a criar seres à sua imagem e à sua semelhança, está em Gênesis 5:2. Se você olhar lá, no início Deus falou que através de Adão, para ele multiplicar, criando seres à imagem de Deus, e o texto diz assim, e Adão começou a gerar seres à sua imagem e à sua semelhança. Imagem e semelhança do homem. Nós já estamos com 41 minutos, 44 minutos de live, nós temos mais 15 minutos, eu vou trazer só mais um item, que é o item 4, que nós vamos falar sobre o dilúvio. E depois a gente vai dar uma parada para se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão nós continuamos no próximo dia de discipulado. O item 4, como eu já disse, a palavra 4 sobre a Bíblia, nesse estudo que nós estamos fazendo, fala sobre o dilúvio. Gênesis 6:5 diz que Deus se arrependeu de criar o homem. Mas talvez a gente que está mais acostumado com a leitura da Bíblia, diz que Deus não é homem para se arrepender. Mas como assim Deus não é homem para se arrepender? Mas o texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Porque o homem chegou um tempo que a maldade do homem cresceu tanto que Deus desiste do homem. Mas entenda que seja no sentido de lamentar. Só um pouquinho que tem alguém fazendo uma pergunta. Você não quer deixar para fazer essa pergunta depois que eu falar o 4, daí eu respondo a sua pergunta. Pode ser? E daí eu vou tirar um tempo só para responder as perguntas assim que Deus permitir. Então, no sentido de um lamentar, de ter construído o homem, e ele já tem Não esqueça que desde sempre ele disse que vai ser através do homem que ele vai vencer, Então, não terminou esse plano. Não que ele se arrependeu, não quero mais saber do homem. Tá? Quando ele fala em Gênesis 6:5, ele mostra que o estado que o homem criado, que a criatura se tornou, que o universo criado por Deus, a partir dessa rebelião da serpente, que também conseguiu trazer a humanidade para essa rebelião, a maldade se alastra, eu creio que mais ou menos como nós estamos hoje em dia. Mas a maldade se alastrou de uma forma que ele precisa recomeçar todo esse processo, porque o próprio homem entra num processo de autodestruição de si e da humanidade criada. Deus institui um juízo,
e destrói praticamente todos os seres viventes, deixando apenas Noé e a sua família. Outra coisa, que deixa bem claro aqui, Gênesis 7:2 diz, quando tem essa história de Noé, a arca de Noé, dos animais que entraram na arca, Gênesis 7:14 não fala que foi um par de cada animal que entrou na arca, tá? Não foi um par de cada animal que entrou na arca. Foi assim, dos animais impuros entraram um par. Dos outros entraram vários animais, tá? Mas não é o foco para esse estudo aqui, né? É só para uma curiosidade para você observar. O dilúvio mostra que a maldade humana torna-se insuportável até mesmo para Deus. Tem um nível de maldade humana que Deus não deixa de intervir, ele vai intervir. E ele já disse que faria isso. Gênesis 15:16, ele fala sobre a medida da iniquidade estava cheia. É como se um copo, se Deus tem uma paciência, assim como um pai que fica falando, para filho, olha o que você está fazendo. Só que um dia esse copo, não sei se antigamente a gente falava disso assim, porra, essa é a gota que transbordou, a gota d'água que transbordou. Gênesis 15:16 fala sobre a medida da iniquidade que estava cheia. E é como se cada um de nós tivesse uma medida de pecado que é tolerada por Deus. E um dia chegou na medida do pecado e ele teve que parar. Então ele decidiu parar com a humanidade. Nasce a partir daí um conceito bíblico teológico do conceito da medida da iniquidade. Deus dá liberdade para o universo criado, mas há uma medida da rebelião que é tolerável, até mesmo para Deus. O dilúvio é o símbolo do juízo de Deus contra o mal. Deus não está omisso, vendo a maldade se espalhar pelo mundo, de vez em quando ele interfere, ele dá uma medida judicial, ele manda um polícia, ele manda um pai, ele manda alguém parar a pessoa. Ele estabelece uma disciplina, estabelece limite para uma maldade. A maldade não tem carta branca no universo, não tem carta branca no mundo. Lembrando que a misericórdia, a longanimidade de Deus, a bondade de Deus deveria ser motivo para o entendimento que há um tempo, Deus está dando um tempo para que você se arrependa, para a tua tolerância, é um tempo de tolerância de Deus para que o ser humano venha reconhecer o seu erro, se arrepender e mudar seus caminhos. Romanos 2:4 diz que nós não podemos esquecer do fato do atributo mais conhecido de Deus é o amor, mas ele também é um juiz justo, ele é um juiz, ele zela pelo cumprimento da justiça. Romanos ele fala sobre que nós não devemos esquecer de considerar sua bondade e nem esquecer da sua severidade. Romanos 11:22 que fala assim, isso, não esqueça da bondade e da severidade de Deus. Daí o próximo capítulo, que a gente vai deixar para a semana que vem, seria Babel. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a partir disso... Até quem perguntou. Ela fez duas perguntas, na verdade. A primeira é, quando houve a queda de Adão, o homem perdeu a salvação? A pergunta da Kathleen é se quando houve a queda de Adão, o homem perdeu a salvação. Não esqueça que Adão era a semente de toda a humanidade. Falando sobre um popular, não sendo muito explícito, toda a humanidade estava dentro de Adão. Então, quando Adão cai, toda a humanidade cai. Se você levar em consideração que salvação é aquilo que eu preguei no domingo da Páscoa, salvação é vida eterna, e Deus é a vida. Não esqueça que Adão, ele não conhecia Deus. Se perguntasse para Adão, quem é Deus para você? Ele falaria, Deus é vida. Porque ele recebeu vida a partir de Deus. Então, se a vida é Deus, quando você está longe da vida, longe de Deus, você está longe da vida. Então, sim, quando Adão caiu, todo ser humano perdeu a salvação. Ele é o culpado da gente perder a nossa salvação, dessa bagunça que está aqui. Não esqueça, quando eu falo de Adão, eu estou falando de Eva também.
Porque Eva, a Bíblia fala que a mulher saiu do homem. Não é como o mundo diz aí, não, que o homem saiu da mulher. É a mulher que saiu do homem. Então ele representa toda a humanidade. Outra pergunta é: e como Jesus ainda não havia se feito homem para morrer por nós, como as pessoas entre a queda do homem e a morte de Jesus, como as pessoas tinham salvação? Essa é uma pergunta muito boa. Eu fiz essa pergunta uma vez. A pergunta é: se Jesus não tinha se revelado antes no Antigo Testamento, como a humanidade alcançava salvação no Antigo Testamento? Né? Entenda o seguinte: salvação acontece em Jesus. Não tem salvação longe de Jesus. Existem alguns pensamentos teológicos a esse respeito. Mas o que acontecia nesse período de tempo? Deus estabelecia, como vou dizer assim, uma carta precatória, ou uma nota promissória, ou, como que eu vou dizer assim, como se fosse uma carta, um contrato que dizia: se vocês cumprissem todos esses requisitos que eu coloquei aqui, os mandamentos, se vocês fizessem os sacrifícios, se vocês dizimassem, tinha uma norma de regras que, se o homem conseguisse cumprir, ele era justificado. Ele não era salvo, ele era justificado. Era como se Deus pegasse os erros do homem e colocasse debaixo do tapete. A purificação do pecado, o sacrifício que era feito, não era um sacrifício para esquecer o pecado, perdoar os pecados. Era um sacrifício que era como se o Deus pegasse e fazia assim: cara, eu vou fazer de conta que não vi que você aprontou isso. Mas os pecados, eles continuavam lá. Mas como Deus falou: se você cumprir isso, você tem o meu favor. Todos eles ficavam num estado de esperar para que se cumprisse a promessa em Adão, que foi feito lá, que um homem vinha, que um Messias vinha para pisar a cabeça da serpente. Então todos eles sabiam que eles precisavam ser justificados, senão eles eram punidos por Deus, e eles eram punidos em vida também, tanto que eles tinham medo de Deus, literalmente, pelaquilo que Deus já tinha se manifestado. Mas todos eles, em Hebreus fala isso, que nenhum deles conseguiram o objeto que eles esperavam, da esperança deles, porque eles estavam esperando por nós. Quando Jesus veio, lembra que a Bíblia fala que Jesus, ele foi ao inferno, e ele pegou a escritura da dívida, pregou na cruz, foi lá no inferno, arrancou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. Acreditamos que ele foi lá pregar. A Bíblia fala que ele foi pregar aos mortos. Então ele foi declarar: agora sim vocês estão livres, vocês estão salvos. Aqueles que aguardaram essa esperança que Deus Pai fez, que um dia haveria um Messias, viria um homem, um Salvador de toda a humanidade. Vocês que viveram e guardaram essa esperança, agora vim me revelar a vocês como esse Messias que vocês esperavam. E agora todos eles têm salvação. Não sei se eu fui claro. O tio Sandro tem... Me pareceu que, segundo o pastor apontou, o poder que o inimigo tem sobre o homem é dado pelo próprio homem. Ou seja, o diabo reina desse mundo porque domina sobre o homem através de Adão. É bem isso mesmo. O poder que o diabo tem sobre todas as coisas, sobre mim, sobre você, sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre a família, sobre o dinheiro, é que nós damos. Existe a situação de pessoas que não sabem que são eles mesmos, por isso que a gente fala muito com as pessoas: cuidado como você fala, a palavra tem poder. Porque o homem, ele tem esse poder, só que ele não sabe. E às vezes ele entrega. É a mesma coisa, vou dar um exemplo bem bobo assim, que alguém na igreja fala assim: pô, mas futebol é do diabo. Não, futebol nunca foi do diabo. Mas a partir do momento que falou que o futebol é dele, ele toma para ele. E a partir disso ele domina. Então, é bem isso mesmo que o Sandro disse. Todo o poder que ele tem sobre nós, somos nós que damos para ele, ou abrimos brecha, como dizia meu irmão. Começou a fazer fofoca, é a brecha que ele queria para entrar nesse espaço aí. Tá? Mas somos nós que demos. E Jesus, ele vai falar assim, ele dá novamente o domínio para nós. Todo domínio ele toma para ele como rei
como Senhor e Rei, e daí ele fala assim, olha, vocês são filhos, vocês são co-herdeiros meus, então todo o poder que eu tenho eu dou para vocês. No meu nome vocês podem dominar todas as coisas de volta, recuperar tudo que foi perdido. É bem isso mesmo. Sim. Vamos encerrar aqui? Semana que vem nós começamos. Eu vou ver se eu consigo imprimir, fazer um PDF disso e tentar colocar só dessa primeira parte, né? Conforme a gente vai evoluindo, eu vou liberando os PDFs aí para que vocês tenham material aí. Qualquer dúvida, deixando bem claro que quando nós estamos numa rede social, internet, a gente não sabe qual dimensão que isso aí toma, para onde que vai isso. Quero deixar bem claro que esse é um estudo para os membros da Igreja de Deus do Sítio Cercado. Tá? É a forma que eu, como pastor, estou conduzindo as ovelhas que o Senhor colocou a minha responsabilidade. Tá? Se teu pastor, se teu líder te colocar outra direção, é ele com Deus. Siga o teu pastor. Tá? Siga teu pastor. Deus te abençoe e te guarde, que ele ilumine na graça. Se você quiser ter outras perguntas aí a respeito disso que já foi dito aqui, anote aí, na medida da semana, o que foi postado, a gente vai tentando esclarecer algumas coisas, tá bom? Deus te abençoe, que a presença do Senhor continue e que cada vez mais seu coração dê liberdade para que ele tenha comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pessoal.